A história militar da Alemanha é uma das mais influentes de toda a humanidade. Durante séculos, os povos germânicos moldaram a maneira como guerras eram travadas na Europa e no mundo. Dos guerreiros tribais que enfrentaram Roma aos cavaleiros medievais do Sacro Império Romano Germânico, dos mercenários Landsknechts aos exército disciplinado da Prússia, das guerras napoleônicas aos tanques Tiger e aos submarinos U-boats. A Alemanha revolucionou estratégias, tecnologias e doutrinas militares. Poucos países contribuíram tanto para a evolução da guerra moderna. Conceitos como Estado-Maior profissional, mobilização rápida, guerra relâmpago, engenharia militar avançada e integração entre forças terrestres. Áreas e navais tiveram enorme influência alemã. Nesse vídeo vamos percorrer toda a evolução, as tribos germânicas, o Sacro Império Romano Germânico, os Cavaleiros Teutônicos, os Landsknechts, a evolução da Prússia, Frederico o Grande, Otto von Bismarck, as guerras mundiais, a Wehrmacht, os U-boats, os tanques Tiger e Panther, a Guerra Fria e a moderna Bundeswehr. Muito antes da existência de uma Alemanha unificada, a Europa Central era ocupada por diversas tribos germânicas. Entre as mais conhecidas estavam os queruscos, saxões, suevos, godos, vândalos, lombardos e francos. Esses povos viviam em sociedades tribais e guerreiras. A guerra fazia parte da sobrevivência, da expansão territorial e da conquista de prestígio. Os guerreiros germânicos utilizavam lanças longas, escudos redondos de madeira, espadas curtas, machados e facas de combate. Embora fossem menos organizados que as legiões romanas, possuíam grande resistência física, conhecimento de terreno e enorme agressividade em combate. Os chefes tribais conquistavam autoridade principalmente através de vitórias militares. Em 9 d.C. ocorreu um dos acontecimentos mais importantes da história militar da Europa. Arminius, líder da tribo querusca e ex-auxiliar romano, organizou uma emboscada contra 3 legiões romanas comandadas por Publius Quinctius Varus. A batalha ocorreu na floresta de Teutoburgo. As legiões romanas marchavam em terreno difícil, cercadas por chuva, lama e vegetação densa. Os germânicos atacaram continuamente durante vários dias. As 3 legiões foram completamente destruídas. O desastre foi tão grande que Roma abandonou permanentemente os planos de conquistar totalmente a Germânia. A batalha transformou Arminius em símbolo de resistência germânica. Durante a Idade Média, os territórios germânicos passaram a integrar o Sacro Império Romano Germânico. O império não era um país centralizado, era formado por ducados, principados, bispados, cidades livres e territórios nobres. A guerra medieval girava em torno de cavaleiros pesadamente blindados, castelos, cercos, infantaria feudal. A cavalaria pesada era considerada a principal força de choque. Os cavaleiros utilizavam espadas longas, lanças de cavalaria, maças, armaduras de placas, e castelos eram fundamentais para controlar rotas comerciais e regiões estratégicas. A Ordem Teutônica surgiu durante as Cruzadas, inicialmente criada para proteger peregrinos cristãos. Rapidamente tornou-se uma poderosa organização militar. Os cavaleiros teutônicos expandiram a influência germânica no Báltico e no leste europeu. Seus guerreiros eram conhecidos por disciplina, fanatismo religioso, organização militar e excelente cavalaria pesada. Eles construíram fortalezas impressionantes e participaram de guerras contra povos bálticos e poloneses. A ordem tornou-se um dos maiores símbolos militares da Alemanha medieval. No século XV, os Landsknechts revolucionaram a guerra europeia. Esses mercenários alemães eram considerados alguns dos melhores soldados da Europa. Disciplina rígida, brutalidade em combate e uniformes extremamente coloridos. Uso de armas gigantes. As principais armas eram piquês, alabardas, espadas, Zweihänder e arcabuzes. Os Landsknechts foram essenciais para a evolução da infantaria moderna. Eles ajudaram a diminuir a supremacia da cavalaria medieval. Os estados germânicos rapidamente adotaram pólvora, mosquetes e canhões. Cidades alemãs tornaram-se centros avançados de metalurgia e engenharia. A produção militar alemã destacou-se por qualidade, precisão e inovação. Canhões mais potentes começaram a destruir muralhas que antes eram praticamente invulneráveis.
Isso mudou completamente a arquitetura militar europeia. Entre 1618 e 1648, a Europa Central foi devastada pela Guerra dos 30 Anos. O conflito misturava religião, política e disputas territoriais. Milhões de pessoas morreram. Exércitos permanentes cresceram enormemente. O uso de mosquetes, artilharia, formações organizadas passou a dominar o campo de batalha. A guerra acelerou a profissionalização militar. A Prússia começou como um estado relativamente pequeno, porém, seus governantes perceberam que um exército extremamente eficiente poderia compensar limitações econômicas e territoriais. A sociedade prussiana tornou-se profundamente militarizada. Disciplina, obediência e treinamento rigoroso passaram a definir o exército prussiano. A frase "a Prússia não era um país com um exército, mas um exército com um país" resume bem essa mentalidade. Frederico II da Prússia, conhecido como Frederico o Grande, transformou a Prússia em uma potência militar. Ele aperfeiçoou treinamento, artilharia, manobras rápidas, mobilidade, coordenação tática. E seu exército derrotou forças numericamente superiores. Frederico tornou-se um dos maiores estrategistas militares da história. Uma das maiores contribuições alemãs para a guerra moderna foi o desenvolvimento do Estado-Maior. Oficiais especializados planejavam logística, mobilização, transporte, comunicação e estratégia. Isso permitiu operações extremamente organizadas. O modelo prussiano influenciou praticamente todos os exércitos modernos. Otto von Bismarck utilizou diplomacia e guerra para unificar os estados alemães. As principais guerras foram contra Dinamarca, Áustria e França. As vitórias rápidas demonstraram a eficiência do exército prussiano. Em 1871, o Império Alemão foi proclamado no Palácio de Versalhes. A Alemanha tornava-se oficialmente uma grande potência. Após a unificação, a Alemanha cresceu rapidamente. Sua indústria produzia rifles Mauser, canhões Krupp, locomotivas, navios, motores e munições. A combinação de indústria e eficiência militar transformou o país em uma potência global. Os rifles Mauser tornaram-se referência mundial. Seu sistema de ferrolho influenciou praticamente todos os fuzis militares modernos. O Kar 98K seria mais tarde um dos rifles mais famosos da Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, a Alemanha iniciou uma corrida naval contra o Reino Unido. Grandes encouraçados começaram a ser construídos. O objetivo era desafiar o domínio britânico nos mares. Isso aumentou tensões que ajudaram a levar à Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Alemanha possuía um dos exércitos mais modernos do mundo, tecnologias importantes, metralhadoras Maxim, artilharia pesada, lança-chamas, aviões, gases tóxicos e submarinos. As trincheiras transformaram completamente o combate. A guerra tornou-se industrial e extremamente destrutiva. Tropas de assalto alemãs desenvolveram táticas revolucionárias. Em vez de atacar diretamente pontos fortificados, infiltravam-se entre brechas, utilizando granadas, submetralhadoras e lança-chamas. Essas táticas influenciaram profundamente a infantaria moderna. Após a derrota em 1918, a Alemanha sofreu severas restrições. O exército foi limitado, tanques, aviões militares e submarinos foram proibidos. Mesmo assim, oficiais alemães continuaram estudando novas doutrinas militares. Limitada a apenas 100 mil homens, a Reichswehr concentrou-se em uma qualidade. Treinamento e liderança tornaram-se prioridade absoluta. Muitos conceitos que depois dariam origem à Blitzkrieg surgiram nesse período. Na década de 1930, a Alemanha iniciou uma enorme expansão militar. Novos tanques, aviões, navios e sistema de rádio foram desenvolvidos. A indústria militar cresceu rapidamente. Criada em 1935, a Wehrmacht reunia Heer, Kriegsmarine e Luftwaffe. O treinamento era extremamente rigoroso. A integração entre forças terrestres, aéreas, blindados tornou-se uma das maiores vantagens alemãs. A Guerra Relâmpago revolucionou a estratégia militar. Ela combinava tanques rápidos, infantaria motorizada, comunicação por rádio e apoio aéreo. Isso permitia romper linhas inimigas com enorme velocidade. A Alemanha produziu algumas das armas de fogo mais famosas e influentes da história. Entre elas estavam o Kar 98K, a MP-40, MG-34, MG-42, Panzerfaust, P-08 Luger e Walther P-38.
Já o MP-40 tornou-se uma das metralhadoras mais icônicas do conflito. A MG-34 revolucionou o conceito de metralhadora moderna. Ela podia atuar tanto como metralhadora leve, quanto média ou montada em veículos. Depois surgiu a MG-42. A MG-42 tornou-se lendária devido à sua altíssima cadência de tiro. A arma era extremamente confiável, simples de fabricar, resistente e eficiente em fogo contínuo. Até hoje, o projeto MG-42 influencia metralhadoras modernas. O Panzerfaust foi um dos primeiros lança-foguetes anti-tanque descartáveis amplamente utilizados. Era barato, simples e extremamente destrutivo contra blindados. A pistola P-08 Luger tornou-se símbolo da Alemanha devido ao seu design sofisticado. Já a Valita P-38 introduziu soluções modernas que influenciaram pistolas posteriores. Os blindados alemães tornaram-se símbolos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha desenvolveu tanques que combinavam poder de fogo, blindagem, mobilidade, ópticas avançadas e excelente treinamento das tripulações. Os primeiros modelos importados foram o Panzer I e o Panzer II. Eles eram leves e utilizados principalmente para treinamento e apoio inicial. Depois vieram os Panzer III e Panzer IV. O Panzer III foi projetado para combater outros tanques, possuía boa mobilidade, rádio em todos os veículos e coordenação eficiente entre unidades. O Panzer IV inicialmente tinha função de apoio à infantaria, porém, ao longo da guerra recebeu blindagem reforçada, canhões mais poderosos e melhorias mecânicas. Ele tornou-se o principal tanque alemão durante a grande parte do conflito. O Panther surgiu como resposta ao T-34 soviético. Era considerado um dos melhores tanques médios da guerra. Apesar de alto desempenho, problemas mecânicos afetaram os primeiros modelos. O Tiger I tornou-se um dos tanques mais temidos da história. Possuía blindagem extremamente espessa, canhão de 88 mm, enorme capacidade destrutiva. O famoso canhão de 88 mm conseguia destruir tanques inimigos a longas distâncias. No entanto, o Tiger também apresentava desvantagens: alto consumo de combustível, manutenção complexa e peso excessivo. Depois surgiu o Tiger II, também chamado de King Tiger. Ele combinava blindagem ainda mais pesada, canhão de 88 mm mais poderoso, enorme capacidade defensiva. Porém, sua complexidade logística limitava a eficiência operacional. Mesmo assim, os tanques alemães tornaram-se ícones da guerra blindada. A Luftwaffe foi uma das forças aéreas mais avançadas do mundo no início da Segunda Guerra Mundial. Criada oficialmente em 1935, desenvolveu conceitos modernos de apoio aéreo integrado. Seu principal objetivo era atuar em conjunto com blindados, infantaria e artilharia. As aeronaves alemãs possuíam excelente aerodinâmica, motores potentes, armamentos eficientes e comunicações avançadas. O caça Messerschmitt Bf-109 tornou-se um dos aviões mais produzidos da história. Ele enfrentou praticamente todos os principais caças aliados. Outro caça importante foi o Focke-Wulf Fw-190. Ele era extremamente resistente e poderoso. Possuía grande poder de fogo, excelente desempenho em baixa altitude e forte capacidade de ataque ao solo. O Ju-87 Stuka tornou-se símbolo da Blitzkrieg. Esse bombardeiro de mergulho atacava com enorme precisão. As sirenes instaladas no avião produziam um som aterrorizante durante os ataques. O Stuka foi devastador nos primeiros anos de guerra, porém tornou-se vulnerável contra caças modernos. A Luftwaffe também utilizou bombardeiros Heinkel HE-111, Dornier Do-17 e Junkers Ju-88. Essas aeronaves participaram intensamente da Batalha da Inglaterra e de campanhas no leste europeu. O Messerschmitt Me-262 foi o primeiro caça-jato operacional da história. Seu desenvolvimento representou uma revolução tecnológica. Equipado com motores turbojato, ele era muito mais rápido que aeronaves convencionais. O Me-262 utilizava canhões Mk-108 de 30 mm. Esses canhões podiam destruir bombardeiros aliados com poucos disparos. Além disso, algumas versões carregavam foguetes ar-ar. O caça possuía enorme vantagem tecnológica, porém, vários problemas limitaram seu impacto. Produção tardia, escassez de combustível, pilotos insuficientemente treinados
e bombardeiros aliados sobre fábricas. Mesmo assim, o ME-262 inaugurou a era dos caças a jato modernos. Kriegsmarine era a marinha de guerra alemã. Embora menor que a Royal Navy britânica, destacou-se por submarinos extremamente eficientes, navios modernos e inovação tecnológica. A Alemanha investiu fortemente em guerra naval. O principal objetivo era cortar o abastecimento marítimo do Reino Unido. Navios como Scharnhorst, Gneisenau e Bismarck tornaram-se extremamente famosos. A marinha alemã também desenvolveu submarinos avançados como o Type 21. Esse modelo influenciou submarinos modernos de pós-guerra. Em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética. Foi a maior operação militar terrestre da história. Inicialmente, os avanços alemães foram enormes, porém, distâncias gigantescas, inverno e resistência soviética acabaram revertendo a situação. A Batalha de Stalingrado tornou-se um dos maiores confrontos da história. A derrota alemã marcou o início do colapso militar do Terceiro Reich. Após anos de guerra intensa, a Alemanha entrou em colapso. Berlim foi cercada pelo Exército Vermelho. Em 1945, a Alemanha rendeu-se oficialmente. Após a guerra, o país foi dividido em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Guerra Fria transformou a Alemanha em um dos principais centros de tensão mundial. Criada em 1955, a Bundeswehr tornou-se uma das principais forças da OTAN. A nova doutrina enfatizava a defesa coletiva e profissionalismo. Após 1990, as Forças Armadas Alemãs passaram por integração e modernização. Muitos equipamentos antigos foram aposentados. O Leopard 2 tornou-se um dos tanques mais respeitados do mundo. Suas principais características incluem mobilidade, blindagem, precisão e eletrônica avançada. A Luftwaffe moderna opera o Eurofighter Typhoon, aeronaves de transporte e sistemas modernos de defesa aérea. Os submarinos Type 212 são considerados alguns dos mais silenciosos do mundo. A marinha alemã também opera fragatas altamente sofisticadas. Empresas alemãs continuam entre as mais importantes do setor militar. Hoje a Alemanha desempenha um papel fundamental na segurança europeia. O país aumentou investimentos militares e modernização das forças armadas. Dos guerreiros germânicos aos modernos Leopard 2, a Alemanha moldou profundamente a história militar mundial. Sua influência aparece em rifles, tanques, submarinos, estratégias, engenharia e doutrina militar. Poucas nações transformaram tanto a arte da guerra quanto a Alemanha.